Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou a Heloise. E eu sou a Evelyn, e hoje nós iremos falar sobre o direito penal. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o professor Vitor Costa, que é escritor e professor de Direito Penal. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, meninos. Professor, o senhor pode nos contar um pouquinho sua trajetória no direito penal? Bom, a trajetória no direito penal, ela começa desde a graduação, né? Eu tive aula de Direito Civil no primeiro ano da faculdade com um professor muito bom. E eu gostava muito de Direito Civil. Eu achava que eu seria um civilista. Mas, enfim, depois chegou o Direito Penal, enfim. E eu sempre tive um interesse muito grande pela filosofia. E eu tive um professor que conseguia fazer essa compatibilização entre as duas matérias, entre o direito penal e a filosofia. Então eu comecei a me interessar, em primeiro lugar, academicamente pelo direito penal, né? Fui fazer com esse professor, que é o professor com o qual eu trabalho até hoje, foi meu orientador na graduação, meu orientador no doutorado. Foi fazer iniciação científica, que é uma coisa muito importante, monitoria, né, para começar a pesquisar sobre direito penal, que é uma coisa muito importante, porque antes de saber atuar como criminalista, nós temos que conhecer a teoria penal, né, ou seja, conhecer bem a teoria penal, não apenas aquilo que a gente vê na graduação, que é uma coisa muito rápida, né? Então é importante que a gente faça esses outros percursos formativos, seria o nome, né? Iniciação científica, monitoria, escrevi meu TCC sobre direito penal, e comecei a trabalhar, né, na parte profissional, comecei a trabalhar no escritório dele como estagiário desde 2012, então já se vão 14 anos. E depois fui fazer mestrado, doutorado, enfim, porque eu queria seguir a carreira acadêmica, né? E isso é um percurso importante para se seguir a carreira acadêmica. Enfim, sou professor até hoje. Legal. E o senhor acredita que o sistema penal, ele tem sido flexibilizado ou a gente consegue atuar integralmente nessa área? Flexibilizado em que sentido? No sentido das penas, de como era o direito penal inicial e como ele está sendo aplicado hoje. Não, acho que muito pelo contrário, né? Vejam, o nosso Código Penal é um Código Penal de 1940. Então, na sua substancialidade, no seu material de fundo, o Código Penal continua sendo o Código Penal de 1940. Os crimes continuam sendo os crimes que majoritariamente eram os crimes desde 1940. Nós tivemos uma pequena, uma alteração substancial no Código Penal em 1984 com a reforma da parte geral, mas a reforma da parte geral não afetou o conteúdo substancial dos crimes que continuam no Código Penal. Quer dizer, o Código Penal teve a sua adaptação com os tempos, né? Então, se a gente for pensar que em 1940 era importante para o legislador estabelecer um crime de adultério, por exemplo, e um crime de rapto consensual, né, que era basicamente o crime em que o pai não aprovava o casamento da filha e ela era raptada pelo seu pretendente, isso demonstra que em 1940 nós éramos uma sociedade extremamente conservadora, né? Enfim, só em 2005 que esses crimes foram descriminalizados. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um movimento que foi um movimento chamado de expansão do direito penal, né? Então, no final dos anos 90, nós tivemos um movimento muito grande de expansão do direito penal para áreas que o direito penal não abarcava. Por exemplo, crimes ambientais, né, crimes econômicos, enfim, um incremento muito grande em relação à persecução de organizações criminosas, principalmente em função de tratados internacionais que foram editados nesse sentido, que o Brasil
foi signatário, portanto teve que adequar a sua legislação a isso. Então nós tivemos um movimento de expansão do direito penal, né, somado a um movimento global antiterrorista, principalmente a partir de 2001, com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, que fizeram com que o direito penal se agravasse. Uma expansão tanto no sentido qualitativo de aumentar crimes, quanto no sentido quantitativo de aumentar penas. O legislador sempre tem essa noção de que aumentando penas ele vai resolver o problema da criminalidade. Então, né, é só a gente ver, por exemplo, que muitas coisas o legislador tentou resolver aumentando penas, né? Por exemplo, se a gente vai pegar um desses símbolos desse movimento de incremento do direito penal, que é a lei dos crimes hediondos, e nós vamos ter lá crimes hediondos que são tanto, obviamente, homicídio qualificado, que foi incluído depois daquele famoso caso da Daniela Pérez, tanto quanto, enfim, estupro de vulnerável, mas nós também vamos ter lá como crimes hediondos falsificação ou adulteração de produtos para fins medicinais, né, que foi o legislador querendo evitar com que as pessoas fossem comprar remédio falsificado no Paraguai, que hoje volta a ser uma realidade, com as pessoas querendo comprar canetas emagrecedoras no Paraguai, e o legislador se vê diante dessa necessidade de evitar esse tipo de situação. E o legislador se vê diante dessa necessidade, e ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a pena. Ele vai transformar isso como crime hediondo, ele vai fazer com que a pena tenha um incremento na sua eficácia preventivo geral negativa, né? No sentido de fazer com que a pena seja um instrumento de coação psicológica e que as pessoas deixem de agir dessa forma. Então, nesse sentido, né, nós éramos uma sociedade muito conservadora em 1940, tivemos um aceno, né, sobretudo na reforma do direito penal sexual no início dos anos 2000, um aceno mais liberalizante do direito penal, com a descriminalização do adultério, do rapto, mas eu ainda vejo o direito penal como extremamente expansivo, extremamente problemático em alguns aspectos, e que essa promessa que o legislador nos dá de que aumentando penas nós vamos diminuir a criminalidade, isso não se concretizou, né? É só a gente ver que, por exemplo, nós temos altas taxas de feminicídio no Brasil. O feminicídio passou a ser um dos crimes com as maiores penas do Código Penal, 20 a 40 anos, mas que, obviamente, se não houver um incremento em relação ao enforcement da lei, em relação à aplicação da lei, em relação efetivamente a forma pela qual a lei é aplicada, não adianta nada nós mudarmos apenas se a realidade social continua a ser a mesma. E atualmente, quais seriam os maiores desafios dentro do sistema penal brasileiro? Nossa, acabei de falar que nós temos esse desafio bastante importante sobre a questão do feminicídio, que no Brasil é uma realidade social nefasta, né? Ou seja, nós vemos ano após ano os números do feminicídio sendo incrementados, né? Tem outros problemas que também o legislador teima em insistir nos mesmos erros de tratamento, por exemplo, a questão das organizações criminosas. Recentemente nós tivemos a edição de uma lei antifacção que volta a incidir nas mesmas tentativas de solução que o legislador sempre trouxe, né? Aumentar penas, dificultar progressão de regime, né? Coisas que a gente vê que não funcionam para diminuir a criminalidade, né? Ou seja, o legislador continua insistindo nos mesmos erros, aumentar pena, incrementar formas de punição, aumentar hipóteses de progressão de regime, né? Colocar crimes como hediondos, né? Veja, isso talvez traga para nós uma sensação de segurança que seja útil, por exemplo, para a gente usar em discursos políticos eleitorais, mas que não vão reverter numa eficácia prática,
né? Aí basta a gente lembrar as lições de Beccaria no século XIX, no século XVIII, aliás, 1764, quando ele escreve dos delitos e das penas, que ele fala que não é a gravidade das penas que faz com que o direito penal se torne mais eficaz ou não, mas é a certeza efetivamente de que as pessoas vão ser punidas, a certeza da aplicação da lei penal. Se não houver certeza na aplicação da lei penal, nós podemos ter penas extremamente altas, mas nada mais serão do que letras mortas num papel, né? Porque é muito mais fácil a gente alterar um pedaço de papel do que efetivamente a gente garantir que a lei vai ser cumprida. Nós temos algumas perguntas também em relação ao seu livro. Isso. O senhor, então, recentemente lançou esse livro sobre os crimes contra as instituições democráticas. E como que foi o processo? O que o senhor pensou para escrever sobre isso? Bom, eu sempre tive uma preocupação com o Estado democrático de direito, enfim, uma preocupação filosófica, uma preocupação jurídica, uma preocupação ética, né? Sobretudo porque nós temos um projeto constitucional desde 1988 que coloca a dignidade da pessoa humana, o pluralismo democrático, o Estado democrático de direito, o sistema federativo, o voto direto, secreto, universal e periódico como valores fundamentais. E nós vimos recentemente, né, que no dia 8 de janeiro, aquele fatídico dia 8 de janeiro, nós tivemos uma ameaça à democracia, né, da forma como a gente queira interpretar aqueles fatos, que colocou o sistema jurídico em xeque. Né, nós tínhamos, desde 2021, uma nova lei que introduziu o título 12 no Código Penal, a Lei 14.197 de 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional, que enfrentava várias críticas em relação à sua eventual receptividade ou não receptividade pela Constituição Federal de 88, quando finalmente em 2021 nós tivemos uma solução definitiva com a revogação da Lei de Segurança Nacional e com a edição de uma nova lei que introduziu os crimes contra o Estado de Direito no Código Penal. Então, a partir lá do artigo 359, foram introduzidos os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, veja, nós temos uma perspectiva normativa, que era a Lei 14.197 de 2021, nós temos uma perspectiva fática, que eram os fatos do dia 8 de janeiro, e nós tínhamos uma iminência de um julgamento que seria conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, que demandaria uma análise dogmática, uma análise teórica desses tipos. Então, nós tínhamos muito pouco material bibliográfico, né? Tinha inclusive um livro que já havia sido editado pelo professor Diego Nunes, que nós trouxemos aqui para fazer uma palestra no início do nosso semestre, com textos bastante úteis em relação à interpretação desses dispositivos, mas faltava um livro que se dedicasse especificamente, né, a uma análise tanto histórica, quanto teórica, quanto dogmática desses tipos. Então, juntamente com o professor que me orientou, o professor Rodrigo Rancho Sanches Rios, nós tivemos a iniciativa de escrever um trabalho sobre esses crimes, principalmente diante da urgência em relação a material para que isso embasasse, né, as discussões que viriam a ser travadas posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. A virulência das agressões no dia 8 de janeiro de 2023 reafirma a necessidade da tutela penal do Estado Democrático de Direito. Nas palavras de Rodrigo Sanches Rios e Vitor Costa, a defesa da democracia pressupõe, antes de mais nada, a identificação dos meios à sua disposição para prevenir, reprimir e imunizar o sistema político contra agressões advindas de pretensões autoritárias. Então, quer dizer, nós nunca escrevemos pensando que isso pudesse ser um material que seria usado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos, mas nós pensamos em contribuir do ponto de vista acadêmico, né, para uma discussão teórica a respeito da construção desses tipos, porque ainda não havia um tratamento teórico, dogmático específico a respeito desse tema. Então foi quando
nós escrevemos num primeiro momento um texto mais uma perspectiva histórica que foi inserido num livro coletivo, publicado em 2023 ou 2024. Em 2024 nós começamos a escrever um trabalho mais de fôlego que foi efetivamente publicado em 2025. Muito interessante. E o senhor pode falar para a gente algumas ideias para quem quer seguir na área criminalista? Algo que o senhor daria como um ponto principal para quem quer seguir nessa área? Eu diria que é estudar, né? Como a gente, enfim, como a gente está na sala de aula, né? Eu vejo que há uma tendência generalizada, né, de se limitar ao estudo para a prova, ou se limitar ao estudo superficial de temas, ou achar que só porque a prova vai ser feita com consulta, né, você vai deixar para consultar os artigos que caem na prova no dia da prova, e isso reflete no resultado das provas. Claro que qualquer área do direito que você queira seguir, você tem que estudar e não deixar para estudar quando a urgência da atividade profissional bater a sua porta, que é o que a gente chama do sexto ano da faculdade, quando você sai da porta para fora daqui, né? Então, quer dizer, nós não podemos deixar para ter essa preocupação quando a gente sai daqui. Nós precisamos começar a nos preocupar com a nossa carreira profissional quando nós ainda estamos aqui. Estudar, fazer iniciação científica, fazer monitorias, fazer pesquisas, publicar artigos, fazer estágio, né? Procurar alguém que te oriente, né? Alguém que seja experiente, que consiga guiar os seus primeiros passos, né? Porque ninguém começa do zero, né? A gente sempre precisa de uma orientação, né? E claro que sempre alguém da área, né? Enfim, eu vejo aqui o pessoal do Tribunal do Júri que sempre procura os escritórios especializados para ter uma orientação a respeito de como atuar nas sessões do Tribunal do Júri, enfim, isso é importante, né? E eu acho que isso tem que começar desde a graduação, não esperar depois fazer, claro, cursos, né? Curso de pós-graduação, se tiver interesse em seguir a carreira acadêmica, que sempre é uma coisa importante para nos manter atualizados, fazer mestrado, né? E eu acho que essa é a parte mais importante. Claro que, obviamente, também estar preocupado com as novas tecnologias, né? Porque nós precisamos, obviamente, agora, a partir dos nossos tempos, saber operar a inteligência artificial e ver como a inteligência artificial nos auxilia, né? Não para fazer o nosso trabalho, né? Mas para nos auxiliar na realização do nosso trabalho. Sim, isso mesmo. Então, professor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, por compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Foi uma conversa muito enriquecedora e que deixou a gente com um pouco mais de vontade e curiosidade aí pelo direito penal. Então, nós gostaríamos de agradecer. Sim, e para quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais sobre esses crimes contra as instituições democráticas, fica aí a nossa dica da leitura do professor Victor. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima. Tchau! Obrigado, gente.